Olá, turminha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o tio Lúcio. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Na verdade, a gente vai revisar esse assunto que nós já falamos sobre ele agora no início do ano. É certa história de um rapaz que ele era muito sincero em tudo que ele fazia e por conta disso ele teve que sofrer, né? Passar por uma situação para que ele pudesse reconhecer, né, que ele estava errado. Mas até então, ele tendo certeza de que o que ele fazia era correto, ele sempre foi fiel e sincero, tá certo? Em todas as suas atitudes, tá certo? Vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Lembram? Nós começamos sobre Paulo no início do ano. Paulo, ele era judeu, né? E tinha também a cidadania romana, mas ele, por trabalhar para o governo romano, ele perseguia, maltratava e em muitos casos até matava também os judeus. Ele acreditava que os judeus eram um povo que agiam de forma errada. Ele não acreditava em Jesus Cristo ainda, certo? E durante muito tempo ele trabalhou dessa forma, né? Maltratando, prendendo e em muitos casos, como eu já falei, matando também os cristãos. Certa vez Paulo ele pediu a Roma cartas para que ele pudesse prender, né, e se possível até matar, né, alguns judeus, alguns cristãos que ele julgava estarem errados no seu procedimento. O governo de Roma concedeu a Paulo, ou então Saulo, né? Paulo ainda não, né? A Saulo de Tarso, né? Esse era o nome dele antes da sua conversão. Cartas para que ele pudesse ir até o povo judeu, até Jerusalém e capturasse, prendesse mesmo essas pessoas que ele julgava ter um procedimento duvidoso. Paulo pegou os seus liderados, né? Ele foi de cavalo, né? A Bíblia relata que ele foi a cavalo com alguns, né, dos seus soldados. E para chegar em Jerusalém, ele passou em Damasco. E na entrada de Damasco, né, há um relato que diz que Paulo ele estava na frente, né, da sua turma e uma luz. Diz que essa luz brilhou sobre Paulo e essa luz ela era muito mais forte do que a luz do meio-dia, né? Não dá para nem para imaginar como seria essa luz. Você está na rua, né, em pleno meio-dia e uma luz mais forte do que a luz do sol brilhar, né, em cima de você. E foi o que aconteceu com Paulo. Saulo, no caso. Ele estava no cavalo e a luz brilhou sobre ele e disse que ele levou um tombo do cavalo, né? E ele ficou praticamente cego. Ele não entendeu nada, os seus soldados também não entenderam nada. E de repente uma voz saiu do meio da luz e começou a falar com Saulo. E perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Quem és tu a quem eu persigo? Ele disse: Eu sou Jesus Cristo. E naquele momento, Saulo ele entendeu que Jesus estava falando com ele, estava dando a ele a oportunidade de poder conhecê-lo. Saulo se levantou, os seus soldados, né, o levaram até Damasco, onde Deus, Jesus Cristo, já havia preparado uma pessoa para acolher Paulo, perdão, Saulo ainda, né, uma pessoa para acolher Saulo, para que pudesse então é, tomar conta dele por 3 dias e falar-lhe a respeito de Jesus. Depois de 3 dias, Saulo ele reconheceu, né, Jesus Cristo como sendo o Senhor de sua vida. Depois de 3 dias que Zacarias estava, né, com ele em casa, falou a respeito de Jesus, ele reconheceu, ele pediu perdão então a Jesus naquele momento ali, né, nesses 3 dias de estudos, e disse que queria mudar de vida. Ele queria a partir dali ser um servo de Deus. E disse naquele momento, então, 2 escamas saíram dos seus olhos, caíram dos seus olhos por conta da claridade. Ele tinha ficado cego. Depois de 3 dias, quando ele aceitou Jesus Cristo, as escamas caíram dos seus olhos e ele então passou a ver. E depois que ele passou a enxergar,
e também a reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida, né? Eu falei anteriormente no início da história que Saulo sempre foi muito sincero em tudo que ele fazia, e da mesma forma como ele agia com sinceridade nas suas ações, para aprender, né, matar, maltratar os judeus, segundo ele julgava no seu coração. Os judeus estavam sempre errados, né? Mas ele não sabia, não conhecia ainda a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que ele agia desse jeito aí, ele disse que iria pregar o evangelho para que as pessoas também pudessem conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. E ele passou a pregar, né, com toda a sua dedicação, e Deus disse que ele não seria mais chamado de Saulo, e sim Paulo. E disse que Paulo ele foi pregar para os gentios, né, os não cristãos, né, as pessoas que não tinham a Deus como seu salvador pessoal, e ele pregou com muita força, né? Paulo foi chamado então o apóstolo dos gentios, porque ele julgava que todos precisavam, todos mereciam e careciam da salvação de Deus, como ele precisava também, e teve esse encontro com Cristo. Ok? Então fica a dica aí para vocês e até a próxima aula. Lembrando que Saulo fazia as suas ações com muita dedicação, e quando ele passou a ser um fiel seguidor de Cristo, né, passou a ser um cristão, né, e recebeu o nome de Paulo, da mesma forma ele passou agora a pregar o evangelho com muito afinco, né, com muita fé e com muita segurança em tudo que ele fazia. Até a próxima aula, então. Um abraço para todos.